paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Jonathan Goforth. Jonathan nasceu de origem pobre em 10 de fevereiro de 1859, no condado do estado de Oxford, Ontário, Canadá, e criado numa fazenda canadense, sendo o sétimo de 11 irmãos. Os alicerces de sua vida constantemente esforçado no serviço do Senhor, e seus irmãos eram crianças ainda quando eram ensinadas as Escrituras e orava. Uma coisa que teve grande influência sobre a vida de Jonathan foi o fato de sua mãe lhe pedir que lesse os Salmos para ela em voz alta. Tinha apenas 5 anos quando começou a fazer esse exercício e achou a leitura fácil. Com a continuação, adquiriu o costume de decorar as Escrituras, coisa que continuou a fazer com grande proveito. O jovem Jonathan, no ensino médio, já almejava a carreira jurídica, até que, certo dia, lendo a biografia do pregador Robert Murray McCheyne, sentiu-se movido de forma espiritualmente sobrenatural a rever seus conceitos cristãos. Não somente desvaneceram-se para sempre todas as suas visões de ambição secular, como também, a partir de então, passou a dedicar toda a sua vida ao evangelismo. Lia os livros e sermões de Spurgeon, John Bunyan e Richard Baxter. Porém, a Bíblia era seu livro predileto. E costumava levantar-se 2 horas mais cedo para estudá-la, antes de se ocupar em qualquer outro serviço do dia. Ao ouvir o discurso de seu companheiro George Leslie, missionário presbiteriano em Taiwan, Jonathan afirmou ter entendido que Deus o chamava para o trabalho missionário na China. Assim, crendo nisso, pôs em prática essa convicção pessoal. O começo de sua vida acadêmica não foi fácil, pois inicialmente era constantemente discriminado e ridicularizado por seus colegas de classe devido à sua origem pobre e seus trajes, que não condiziam com o estilo requintado da cidade grande. Contudo, devido à sua indescritível devoção à vida cristã, ganhou o respeito e a admiração de seus companheiros. Essa admiração foi tal que seu intento de tornar-se um missionário de além do mar teve sucesso, em grande parte devido ao apoio fundamental de seus colegas de classe do Knox College. Através de todo o suporte e apoio moral por eles fornecidos, começou a ler o livro escrito por Hudson Taylor, livro esse do qual encomendou muitas cópias enviando para muitos pastores que havia conhecido, a fim de promover mais intensamente o trabalho missionário na China. Estudou na Universidade de Toronto e na Knox College, onde graduou-se em 1887, e onde posteriormente concluiu seu doutorado em divindade em 1915. Goforth conhece a sua esposa, Rosalina Bell Schmidt, na Toronto Union Mission, uma inglesa, criada em Montreal, Canadá. Ela conta como aconteceu. Comecei aos 20 anos de idade a orar pedindo que, se o Senhor desejasse que eu me casasse, ele me dirigisse a um moço inteiramente dedicado a ele e ao serviço. Certo domingo, achei-me em uma reunião de obreiros da Toronto Mission Union. Um pouco antes de começar a reunião, alguém à porta chamou por Jonathan Goforth. Ele, ao levantar-se para ir fora, deixou a Bíblia na cadeira. Então eu fiz uma coisa que nunca pude explicar. Senti-me impelida a ir à cadeira dele. Apanhei a Bíblia e voltei à minha cadeira. Eu folheei rapidamente o livro e achei-o quase gasto pelo uso e marcado de capa a capa. Achei-o e, sem demora, coloquei-o de novo na cadeira. Tudo isso aconteceu em um intervalo de poucos segundos. Ali sentada no culto, eu disse a mim mesma: esse é o moço com quem seria bom que eu me casasse. E se casaram em 1887. Rosalinda e Jonathan Goforth
tinham as suas vidas escondidas com Cristo em Deus. Jonatas adotou a seguinte expressão bíblica como lema de sua vida: não por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram na estação de Toronto para se despedirem do casal, que ia trabalhar na obra de Deus na China. Antes de sair o trem, todos baixaram a cabeça e oraram. Ao partir o trem, a grande multidão cantava: Avante, soldados de Cristo! E uma vez fora da estação, os dois no trem rogaram a Deus que os guardasse para viverem eternamente dignos da grande confiança que esses irmãos depositaram neles. Os Goforths haviam sido enviados como pioneiros para o trabalho de missões ao norte da província de Henan. Seu trabalho foi difícil e 5 de seus 11 filhos adoeceram, vindo a falecer ainda durante a infância, a maioria devido ao surto endêmico de meningite que assolava essa região. Certo dia, no ano de 1900, em Shanxi, no interior da China, passou um correio galopando à doida. Levava um despacho da imperatriz para o governador, ordenando que tomasse medidas para exterminar imediatamente todos os estrangeiros. Na horrenda carnificina que se seguiu, Jonathan, com a sua esposa e filhos, foram cercados por milhares de boxers, determinados a tirar-lhes a vida. O pai de família, ao cair no chão, com uma tremenda pancada, ouviu uma voz dizer-lhe: não temas. Teus irmãos estão orando por ti. Antes de ficar inconsciente, viu chegar a galope um cavalo que ameaçava atropelá-lo. Ao voltar a si, viu que o cavalo caíra ao seu lado, esperneando de tal maneira que os seus atacantes foram obrigados a desistirem do propósito de matar o missionário. Assim ele reconheceu que a mão de Deus o guardava maravilhosa e constantemente, durante o tempo do morticínio dos Boxers, no qual centenas de crentes foram mortos. Jonathan e sua família foram salvos de inumeráveis situações angustiosas entre o povo amotinado, até que, por fim, 20 dias depois, chegaram ao litoral do país. Alguém que o conhecia intimamente escreveu: antes de tudo, Jonathan era um ganhador de almas. Foi por essa razão que se tornou missionário para o estrangeiro. Não havia outro interesse, outra atividade, outro ministério que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir os esforços dinâmicos na obra para o qual Deus o chamara. Jonathan levou mais tempo a aprender a língua do que seu companheiro, que chegara 1 ano depois dele. Certo dia, ao sair para pregar, ele, em grande desespero, disse à sua esposa: se o Senhor não operar um milagre para eu aprender essa língua, serei um grande fracasso como missionário. 2 horas depois voltou dizendo: oh, Rosa, que maravilha! Ao começar a pregar, as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem, pois meses depois receberam uma carta dos estudantes no colégio de Knox, em Toronto, contando como, em certo dia, em certa hora, eles se reuniram para orar por eles, somente pelo casal, e ficaram convencidos de que eles foram abençoados por Deus, porque sentiram muito a presença e o poder de Deus na oração. Jonathan, ao abrir seu diário, descobriu que foi no mesmo dia e hora que Deus lhe deu a habilidade de falar fluentemente. Alguns anos depois, certo patrício seu, que falava bem o chinês, disse-lhe acerca do seu estilo de falar: compreende-se a fala do Senhor sobre uma área maior do que de qualquer outra pessoa que conheça. Meu único segredo para tocar no coração dos mais vis pecadores é mostrar-lhes a sua necessidade e pregar-lhes o Salvador poderoso para os salvar. Esse era o segredo de Lutero,
para o segredo de John Wesley, e ninguém se aproveitou mais dele do que Moody para manejar a espada do Espírito com grande execução. Jonathan a afiava, estudando diariamente sem falhar. Em vez de falar contra os ídolos, ele exaltava a Cristo crucificado. Isso atraía os pecadores para deixarem as suas vaidades. Em 1896 ele escreveu: depois de chegar a Changte, há 5 meses, o poder do Espírito Santo se manifesta quase diariamente para nos alegrar. Durante esses meses, um total de mais de 25.000 homens e mulheres nos visitaram em casa, e todos ouviram a pregação do Evangelho. Pregamos na média 8 horas por dia. Às vezes, mais de 50 mulheres de uma vez no terraço. Ele pregava aos homens enquanto a sua esposa pregava às mulheres. Quase todas as vezes que apresentamos Cristo como Redentor e Salvador, o Espírito Santo salva alguém, e às vezes 10 a 20 pessoas. Contudo, não se deve pensar que esses missionários escaparam de grandes tribulações. Não muito depois de chegarem à China, um incêndio destruiu todas as suas possessões terrestres. O calor do verão era tão intenso que sua primogênita, Gertrude, faleceu, e foi necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros, a um lugar onde se permitia enterrar os estrangeiros. Quando faleceu outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem. Depois de passarem 12 anos na China, novamente perderam tudo quanto tinham em casa. Quando as águas de uma enchente subiram à altura de 2 metros dentro da casa. Nesse tempo visitou a Coreia. Havia dezenas de milhares de homens e mulheres transformados completamente pelo fogo divino. Grandes templos com assentos para 1.500 pessoas ficavam superlotados. Era necessário realizar um culto para os homens e em seguida outro para as mulheres, a fim de que todos pudessem assistir. Em todos ardia o desejo de espalhar as boas novas. Crianças se aproximavam das pessoas que passavam pelas ruas, rogando-lhes que aceitassem a Cristo por seu Salvador. A pobreza do povo da Coreia era conhecida em todo o mundo. Contudo, havia uma liberalidade nas ofertas, que os missionários não queriam mais ensinar sobre o dever de contribuir. Havia grande dedicação à Bíblia, quase todos levando um exemplar no bolso. O maravilhoso espírito de oração permeava tudo. Das centenas de exemplos, de evidências da operação poderosa do Espírito Santo nos corações, citaremos alguns lugares que ocorreu. Changte, quase 700 pessoas assistiram pela manhã. O culto era contínuo, prolongava-se o dia inteiro, com intervalos para as refeições. Em Guangzhou, a igreja com assentos para 1.400 ouvintes não comportava as multidões. O Espírito Santo veio com poder extraordinário, às vezes centenas de pecadores contritos chorando. 2 endemoniados foram libertos e se tornaram crentes fervorosos na obra de Deus. Em 4 anos, o número dos salvos aumentou de 2.000 para 8.000. Em Chuntenfu, uma dúzia de homens começaram a orar e a chorar, sem poderem resistir ao poder do Espírito Santo. Um total de 500 homens e mulheres foram salvos. Foi talvez a maior obra do Espírito Santo que eu tinha visto. Em Nanquim, assistiram mais de 1.500 pessoas. Centenas não puderam entrar e voltaram para sua casa. O culto da manhã durou 4 horas. O resto do tempo foi dedicado à oração e confissão dos pecados. A massa de pessoas que desejava chegar ao estrado para confessar seus pecados foi tão grande que se tornou necessário construir outra escada. Às 3 horas da tarde iniciava o segundo culto. Centenas de pessoas começaram a vir à frente e por isso eu não podia pregar. Às 9 horas da noite fui obrigado a me retirar e embarcar para Pequim.
onde os crentes me esperavam para outra série de cultos. Em Chancton, o avivamento foi tão grande que cerca de 3.000 membros foram acrescentados à igreja em 3 anos. Assim continuou a obra, ano após ano, geralmente com 3 cultos por dia, apesar de grandes obstáculos. No período de seca de 1920, 30 a 40 milhões dos habitantes ao redor encararam a morte pela fome. Em 1924, Jonathan assim escreveu a sua esposa, forçada por doença a voltar ao Canadá. Completo hoje 65 anos. Ó como cobiço, mais que qualquer avarento, cobiço ouro, 20 anos ainda, para ganhar almas. Depois de completar 68 anos de idade, a sua esposa, 62, em que a maioria dos homens se afastavam do serviço ativo, os dois foram enviados para um campo inteiramente novo, na Manchúria, campo distante, vasto e frio, que estende até as fronteiras da Rússia e da Mongólia. Em 1931, Jonathan e sua esposa, ela com 67 anos e ele com 72, com os corações ardendo pelo desejo de ganhar almas, voltaram mais uma vez à obra de Manchúria. 472 convertidos foram batizados em 1932. Os Goforth cederam ao apelo dos crentes do Canadá, a que voltassem para animar as igrejas e a enviarem mais missionários. O culto de despedida foi um dos mais comoventes em toda a história da obra missionária. Jonathan, já cego, um irmão disse: "Agora Elias está para sair de nosso meio, e cada um de nós deve se tornar-se um Eliseu." Na hora da despedida, na plataforma da estação, estava uma multidão de crentes chorando. Jonathan, sentado diante da janela do trem, com o rosto virado para aqueles crentes que tanto amava, mas não podia ver, continuava a fazer-lhes sinais com a cabeça, de vez em quando, levantando os olhos para cima, inclinando, assim, a bendita esperança de uma reunião no céu. Quando o trem partiu, os crentes, com os olhos cheios de lágrimas, tentaram acompanhá-lo, correndo paralelamente, a fim de conseguirem olhar mais uma vez para o rosto desse querido missionário. Durante 18 meses, Jonathan pregou a grandes auditórios no Canadá e nos Estados Unidos. Na noite do dia 7 de outubro de 1936, em Wallaceburg, Ontário, Canadá, Jonathan, depois de um discurso fervoroso e longo sobre o tema "Como o fogo do Espírito varreu a Coreia", deitou-se tarde para dormir. Às 7 horas da manhã seguinte, a sua esposa levantou e se vestiu. Logo a seguir verificou que foi mais ou menos no momento em que ela se levantou, que ele, dormindo aqui na terra, num instante acordou na glória. Vendo de novo, poucos dias antes, ele tinha dito que se regozijava em saber que o primeiro rosto que ia ver seria do seu Salvador. 5 anos e meio depois, Rosalind Goforth reuniu-se ao seu amado marido e companheiro de lutas. As últimas palavras que pronunciou foram estas: "O rei me chama, estou pronta." Dentre as citações mais famosas de Jonathan Goforth estava a seguinte frase: "Eu amo aqueles que trovejam a palavra." O mundo cristão está num sono profundo. Nada, exceto uma estrondosa voz, pode acordá-los desse sono.